Olá pessoas, seja bem-vindo a mais uma aula, eu sou o professor Mike. Como eu disse aí na apresentação, eu sou o Mike e é um prazer falar com todos e todas vocês. Bom, estamos falando de geometria analítica, né? E começamos nosso estudo sobre a reta. Só que antes da gente entender como a gente vai abordar esse objeto geométrico, né, de uma maneira algébrica, que é o que a gente está fazendo em geometria analítica, a gente vai ver o que a gente vai fazer, tá? Eu costumo falar com os meus alunos que antes da gente saber como fazer, é muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, ok? Então, em geometria analítica, o que a gente tem feito? Nós temos aqui, por um lado, objetos geométricos, como o ponto, que vocês já estudaram, e a reta, que a gente vai começar a estudar agora. Na verdade, vocês já até falaram sobre a inclinação da reta, né? E aí, o que a gente está fazendo é uma abordagem algébrica para esses objetos. Por exemplo, o ponto que vocês já estudaram, ele é associado a um par ordenado. Então, um par ordenado, que é um objeto algébrico, ele representa um ponto, que é um objeto geométrico. E a ferramenta que a gente está utilizando para fazer essa associação é o nosso famoso plano cartesiano. E aí, a gente vai ter agora a reta. O que a gente vai fazer? A reta, ela vai estar associada a uma equação. Então, a gente vai associar a uma reta, que é um objeto geométrico, uma equação, que é um objeto algébrico. Mas, vamos lá. O que a gente está tentando fazer, então? A gente tem a reta, né? Imagina que a gente tem uma reta no plano cartesiano. Vou fazer um caso um pouquinho particular aqui, para depois eu dar um exemplo. Essa reta, ela é um conjunto de infinitos pontos alinhados, né? Aqui na minha definição eu coloquei que a reta é um conjunto de infinitos pontos, aqui no caso, pontos do plano, né? Porque o nosso universo é o plano. E eles estão todos alinhados, que é também uma condição que vocês já estudaram. A gente já sabe como determinar o alinhamento entre pontos. Então, para eu dizer que esses pontos estão sobre uma mesma reta, uma ideia seria dizer que todos esses pontos estão alinhados. A gente vai usar isso mais adiante. Então, cada ponto aqui nessa reta, ele está alinhado com os demais, tá? E cada ponto aqui, ele tem a sua coordenada x, y, tá? Vou colocar aqui x0, y0. Bom, tá? Mas o que é, então, encontrar a equação da reta? Porque o ponto, a gente sabe que cada ponto a gente pode associar, vou colocar aqui x1, y1, a gente pode associar um par ordenado. O que seria, então, encontrar a equação da reta? Encontrar a equação da reta, pessoal, seria dizer o seguinte. Olha só. Encontrar a equação de uma reta é encontrar uma relação comum a todos os pontos dessa reta. Ou seja, todos os pontos que estão ao longo dessa reta aqui, eles têm algo em comum. E eu vou tentar dizer de alguma maneira, e aí aqui a gente já está dizendo que isso vai ser dito na forma de uma equação, o que é que todos os pontos que estão nessa reta, eles têm em comum? Que relação é essa entre o x e y dele? Tá? Por exemplo, essa reta aqui, em particular, poderia ser que eu vou verificar que esse valor aqui para x é 1 e esse valor aqui para y é 1. Por exemplo, eu verifico que esse valor aqui para x é 2, esse valor aqui para y é 2. E aí eu consigo perceber uma particularidade. Aqui, por exemplo, o x é 3, o y é 3. Aí eu noto o seguinte, olha, todo ponto que está sobre essa reta, o x está igual ao y. Se eu pego um ponto fora dessa reta, por exemplo, aqui o 3, 4, eu percebo que o x dele é diferente do y. Então, uma maneira, por exemplo, de escrever a equação dessa reta aqui, que eu posso chamar de reta R, seria dizer que o x é igual ao y, ou o y é igual ao x. Percebe? Eu criei uma relação, né? Essa relação aqui, que é comum
a todos os pontos dessa reta. Para um ponto estar nessa reta, o x tem que ser igual ao y. Se o x é diferente do y, o ponto não está na reta. Então aqui, ó, é como se eu tivesse escrevido, não, né, pessoal? É como se eu tivesse escrito a equação dessa reta. Beleza? Então, encontrar a equação da reta é encontrar uma relação que é comum a todos os pontos dessa reta. Ou seja, se um par ordenado que está associado a um ponto, ele satisfizer essa equação, ou seja, se eu jogar um xy lá na equação, que representa a reta, e essa equação ela for satisfeita, significa, portanto, que o ponto pertence à reta. Se a relação não for satisfeita, se a equação não for satisfeita com o par ordenado, significa, então, que o ponto associado a esse par ordenado, ele não pertence à reta. Então, olha só, ponto e reta é uma relação entre objetos geométricos, par ordenado e equação é uma relação entre objetos algébricos. Então, como é que eu vejo se um ponto pertence à reta? Basta eu verificar se o par ordenado satisfaz a equação. Tá vendo? A gente traduz a situação geométrica para uma situação algébrica. Beleza? Bom, então, antes da gente chegar na equação da reta, a gente precisa entender geometricamente como é que funciona. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Vamos aqui para o GeoGebra. Se eu falo para vocês que eu tenho uma reta com uma determinada inclinação, por exemplo, uma inclinação de 45 graus, você não tem certeza de onde que está essa reta. Essa reta pode ser uma infinidade de retas. Se eu falo, por exemplo, que a reta tem uma determinada inclinação e passa pelo ponto P, aí você só tem uma única reta, né? Percebam, por exemplo, essa reta vermelha aqui, ela tem a mesmíssima inclinação que essa reta S aqui, né? Essa aqui é a reta S. Ela tem a mesmíssima inclinação, porém, ela não passa pelo ponto P. Ok? Então, se eu digo somente a inclinação da reta, eu não sei de qual reta eu estou falando. Mas se eu digo a inclinação, ou seja, a reta tem uma inclinação, por exemplo, de 45 graus aqui, vocês já discutiram essa questão da inclinação, e passa pelo ponto P, aí essa reta é única, não tenho dúvida em relação a que reta é. Uma outra maneira de pensar sobre a reta seria o seguinte: eu falo para vocês que uma reta passa pelo ponto P. Se eu falo que uma reta passa pelo ponto P, você não tem certeza de qual reta é. Mas se eu digo a você, ora, a reta passa pelo ponto P e pelo ponto Q, eu defino um outro ponto. Na hora que eu defino um outro ponto, agora você tem certeza de qual reta eu estou falando. Então, nós temos aqui geometricamente duas maneiras de determinar uma reta, né, de maneira única. Então, voltando aqui para a nossa lousa, o que acontece? Eu tenho, portanto, duas maneiras de determinar uma única reta. A partir de um ponto, então, como eu disse para vocês, deixa eu só escolher a corzinha aqui. Eu posso falar que a reta passa por um ponto P e a sua direção ou inclinação. E aí eu vou dizer que essa direção ou inclinação, tá? Aqui posso trabalhar com inclinação. E eu vou chamar de alfa. Se eu tenho essas duas informações sobre a reta, eu tenho a reta de maneira única. Outra coisa é eu dizer que a reta passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q, ou seja, eu tenho informação sobre dois pontos da reta. Essa ideia aqui vai nos levar à dedução de uma das equações, um dos formatos de equação da reta, que é a equação reduzida da reta, que é o que a gente vai fazer logo em seguida na próxima aula. Tá? Então, a gente vai utilizar a ideia de que, se eu tenho um ponto e a inclinação da reta, então eu consigo determinar essa reta de maneira única. A gente vai jogar isso numa abordagem algébrica e, portanto, chegar numa equação da reta. Tá ok? E depois a gente utiliza essa outra ideia aqui, essa outra maneira de determinar a reta, para a gente chegar num outro formato de equação. Tá? A gente vai ver que a equação da reta ela tem vários formatos. Beleza, pessoal? Então, vamos para a próxima aula.